Olá, turma, tudo bem? Hoje iremos falar sobre as regras de convivência no município. Página 110, módulo 21 de História e Geografia. E aí vamos falar um pouco da nossa primeira convivência, né? Então, o primeiro texto aí vai nos mostrar que uma das características interessantes que nós, seres humanos, possuímos é a dependência que cada um tem dos outros para conseguir sobreviver. Então, sabemos que o pão que utilizamos, né, o arroz, o feijão, existem pessoas que trabalham, que fazem a colheita, que fazem o pão, né, como as padarias, tem o padeiro, para chegar à nossa mesa. Então, dependemos de outras pessoas, né, para sobreviver. Por isso, vivemos em sociedade e estamos o tempo todo convivendo com outras pessoas. Nossa primeira experiência de convivência acontece na família e é nela que começamos a aprender a nos relacionar. Então, a nossa família, né, é a nossa primeira experiência. Quando nascemos, né, é a nossa família que nos ajuda, né, aquela convivência que nos ensina o que é certo, o que é errado. Então, tudo começa com a nossa família. E você já pensou que a alimentação, saúde, vestuário, segurança, transporte e muitos outros bens e serviços que utilizamos são fruto do trabalho e da cooperação de muitas pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho, dependemos uns dos outros. Aí tem a figura 1 e a figura 2. A figura 1, família reunida para o almoço de domingo. A figura 2, fim de tarde na Praça Hernani Braga, também conhecida como Praça do Pôr do Sol, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2013. Né? Troca de ideias. 1. Descreva o que você observa em cada uma das imagens acima. Né? O que vocês observaram, né, em cada uma dessas imagens? 2. O que é preciso para que haja boa convivência social? O que precisamos fazer para ter uma boa convivência social? Página 111, convivências e regras, né? Para ter uma boa convivência, existem regras. Além da família, nos relacionamos também com um número maior de pessoas, que são de outras famílias, que podem ter diferentes culturas e maneiras de pensar. Nossos vizinhos, pessoas que frequentam o clube, a igreja, a praça, a escola. Por isso é necessário haver regras que colocam aquilo que pode e que não pode ser feito, garantindo a tranquilidade dos outros, né? Então, cada lugar, né, como os nossos vizinhos, pessoas que frequentam o clube, a igreja, a praça, a escola, tem diferentes, né, culturas e maneiras de pensar. Então, vamos lá. Cite número 1. Cite 3 regras da sala de aula que garantem a tranquilidade dos alunos da sua turma. Então, vamos lá. Cite 3 regras que garantem, né, a tranquilidade, né, entre os alunos. Vou até dar dica, né? Tia Débora, como professora, não chegar atrasado, lavar as mãos antes de levantar a mão antes de falar, pedir para ir ao banheiro ou beber água. Então, essas são algumas regras que tia Débora, né, acha, né, e sabemos que garante a tranquilidade da turma, né? Ter aquela ordem e respeito. Número 2. Leia silenciosamente o texto da abertura do módulo e do tópico. Convivência de regras.
e regras. Depois faça o que se pede. Grife, né? Vocês vão precisar de um lápis de cor ou um giz de cera. Grife de amarelo as partes do texto que explica que os seres humanos vivem em grupo. E a B, reescreva com suas palavras aquilo que você entendeu, as partes do texto que explicam por que existem regras e para que elas servem. Tá? Regras e leis. Agora tem um texto bastante grande aí, mas vamos lá. Como você já estudou no segundo ano, há regras que não são escritas, são apenas combinadas entre as pessoas e cumpridas por elas. Outras estão escritas e, em casos de dúvida, podem ser consultadas, como as que constam no regimento escolar. As regras escritas que estabelecem o que é e o que não é permitido fazer no município são denominadas leis. Elas encontram-se em um documento chamado Lei Orgânica do Município. Qualquer município, né? Arraial do Cabo, Rio das Ostras, São Pedro, Macaé e Cabo Frio, existe, né, leis. E o nome desse documento se chama Lei Orgânica do Município. As leis são feitas de acordo com as necessidades do lugar e têm como objetivos promover o bem comum e da segurança à vida dos moradores. Por exemplo, muitos municípios têm leis que proíbem jogar lixo nas ruas e em terrenos baldios, uma vez que isso pode levar à proliferação de doenças. Conheço uma lei do município de Guarulhos, no estado de São Paulo, que também como objetivo preservar a saúde da população. Então, vamos ver uma lei, né, que é lá do município de Guarulhos. Lei Municipal número 3.753, de 3 de janeiro de 1990. Artigo 46. Para preservar a estética e a higiene pública é proibido: o primeiro, manter terrenos com vegetação, lixo, entulhos e água estagnada. 2. Lavar roupa em chafarizes, fontes ou tanques situados no lagradouros público, salvo por motivo especial. Artigo 54. Os proprietários ou moradores são obrigados a preservar em perfeito estado de anseio seus quintais, pátios, prédios e terrenos. Aí o que quer dizer artigo? Parte de uma lei, estagnada, parada, chafariz. Chafarizes, tipo de fonte, logradouro, rua, anseio, limpeza e higiene. Então, temos o mapa aí de Guarulhos, né? E ao lado a vista aérea de Guarulhos, no estado de São Paulo, 2013. As leis têm vários objetivos. Entre eles, podem citar conduzir a comportamento das pessoas em prol do bem comum, como é o caso da lei que proíbe jogar lixo nos terrenos baldios. Direcionar a conduta dos governos, como a lei que obriga as prefeituras a usar 25% da verba no município para a educação. Outro ponto, promover a igualdade entre as pessoas. Leia um exemplo desse tipo de lei a seguir. Então, tem uma próxima lei aí, né? A lei de número 6.240, de 21 de janeiro de 2005, do município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Artigo 5.
As pessoas com deficiência assistem os seguintes direitos, entre outros. Primeiro, terão preferência no atendimento ao público, sem discriminação de espécie alguma. Segundo, facilitação de acesso com acompanhante aos meios de transporte coletivo pelas portas traseiras, desde que efetue o pagamento ao motorista com o passe adquirido previamente. Terceiro, terão preferência nos assentos dos meios de transporte coletivo, só sendo permitido a esses estar em movimento se tais pessoas se encontrarem devidamente sentadas. Quarto, facilitação de acesso aos locais abertos ao público em geral, inclusive das respectivas instalações sanitárias. Quinto, instituição de vagas especiais em relacionamento público ou particulares, devidamente sinalizada, sendo garantida a localização privilegiada, né? Então, tem aí ao lado também o significado da palavra assistem, que é observam, discriminação, diferenciação, previamente, antecipadamente, com antecedência, e privilegiada, melhor, com boa localização. Aí temos o mapa de Petrópolis e ao lado a vista aérea de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, de 2009. Então, observamos duas leis, uma em Guarulhos, né, no município de Guarulhos, e a outra no município de Guarulhos não, desculpa. Município de Guarulhos e a outra no município de Petrópolis. E aí vem a nossa próxima atividade. Vamos lá. Página 114. E você, o que conhece sobre leis do município que você vive? Então, temos a internet aí, que é uma ótima ferramenta de pesquisa, hein, gente? Vamos observar qual é a lei, as leis do nosso município, né? Temos aqui a Lei Orgânica de Arraial do Cabo. Claro que a tia Débora não vai pedir para vocês lerem toda a lei orgânica do município de Arraial do Cabo. Claro que não. Mas tem coisas simples que dá para ser observada aí através da internet, né? Pesquisada. Há alguma lei sobre o destino do lixo? Olha aí uma dica boa. Ou sobre a preservação de rios? Em Arraial do Cabo não tem rios, né? Mas tem a lagoa e temos as praias. O corte de árvores ou o transporte escolar. Quanto mais uma pessoa conhece as leis, mais ela pode cumprir seus deveres e usufruir dos seus direitos como morador. Além disso, ela pode dar sugestões ao governo municipal para melhorar ou criar alguma lei que possa ser necessária. Se você pudesse propor alguma lei para o seu município, o que proporia isso. Então, quando a gente conhece as leis, né, do nosso município, fica mais fácil da gente entender, né? E a lei orgânica, se todos os moradores soubessem, né, ficaria até mais fácil, principalmente até os nossos governantes, né? Muitos não conhecem, querem se candidatar, mas não conhecem nem a lei, né, orgânica do município que vive. Então, aí, atividade número 2. Observe a imagem a seguir. Depois, faça uma legenda para ela, tá bom? Vocês vão observar essa imagem e vai fazer uma legenda. O que está se retratando a imagem que vocês estão vendo. Ok? Bem fácil.
Então, número 2, qual a diferença entre as regras da sua sala de aula? Você lembra que eu dei a dica de regras de sala de aula? E as leis do município? Então, é muito bom a gente saber, né, um pouquinho. Por isso que tia Débora falou, saber um pouquinho, né, da nossa lei do município, a lei orgânica. A regra, a tia Débora até vai dar uma dica, porque as regras da sala de aula, ela pode ser combinadas, né, entre os alunos, entre o grupo, juntamente com a professora, certo? As leis do município são escritas e estão num documento chamado Lei Orgânica do Município. E elas valem para todas as pessoas que estão naquele município. Então, essa é a diferença. Que as da sala de aula a gente combina. Agora, já o do município é um documento, né, que vale para todas as pessoas que estão naquele município, ok? Número 3. Toda lei determinada, direitos e deveres para os cidadãos, o texto da aula traz 2 artigos de uma lei do município de Guarulhos. Releio o artigo abaixo para responder o que se pede a seguir. Então, tem aí, artigo 54. Os proprietários, os moradores, são obrigados a preservar em perfeito estado de anseio seus quintais, pátios, prédios e terrenos. Qual é o direito garantido para este artigo? Né? Qual é o direito garantido para este artigo? Né? Porque, olha só, esse artigo, ele fica garantido, né? O direito, por ser uma lei, ele fica garantido o direito dos moradores do município terem suas casas livres das invasões de animais, como baratas, escorpiões, ratos, mosquitos e outros. Ou seja, direito de higiene e saúde, né, gente? Então, vocês aí analisem direitinho o artigo, né? E elaborem a resposta de vocês. B. Qual é o dever dos proprietários e moradores determinado pelo artigo em relação aos seus quintais, pátios e terrenos? Gente, o nosso dever é o quê? Manter as nossas propriedades, né? Quintais, pátios e prédios e terrenos, o quê? Limpos, né? Porque senão vai acontecer essas proliferações de insetos, né? Ratos, um monte de coisa. E aí tem o em casa também, ó. Foi rapidinho, né? Aí tem o em casa, que vocês vão responder a ilustração, tá bom? Tem um artigo aqui que vocês vão responder em cima. Então, tá bem tranquilo, tá? Mas qualquer dúvida, chama a tia Débora.